Olá, boa noite. Às vezes eu me pego pensando onde aquele cara que eu considerava ser um dos meus melhores amigos, onde aquela garota que eu era tão afim, tão apaixonado por ela, que fim tiveram essas pessoas, né? O que que eles estão fazendo hoje em dia? O que que aconteceu com eles, sabe? Às vezes eu penso muito sobre isso. E talvez você pense mais no ensino médio, né? No final da escola, que foram as últimas pessoas que você teve contato, então são as que você lembra mais, né? Porém, essas pessoas assim são as mais fáceis de achar. Porque provavelmente você, antes de sair da escola, você pegou algum contato delas, né? Normalmente alguma rede social, o Instagram, por exemplo. E então vocês se seguem, né? A diferença é que vocês talvez já não se falem mais, já não sejam mais aqueles amigos, né, de verdade, porque a escola era muito boa pra isso, né? Porque na escola vocês eram amigos porque vocês se viam todo dia, né? Mas fora da escola não é a mesma coisa, né? E vocês passaram de ser amigos para apenas ser telespectadores da vida do outro. Tipo assim, você acompanha a vida do outro pelo um story do Instagram, por uma foto, sabe? Às vezes você vai na bio da pessoa e tá lá escrito, cursando tal faculdade, fazendo tal curso, né? E aí você tem uma noção ali do que a pessoa tá fazendo, como é que tá sendo o futuro dela, né? Mas eu acho que os casos mais interessantes são de pessoas ou muito do passado, né, de mais quando você era bem criança, ou mais pro futuro mesmo, né? Tipo assim, sei lá, pessoas que você trabalhou com elas num período, pessoas que você conheceu assim por um tempo da sua vida, né? Tipo, sei lá, você teve um pequeno lance, ou então você, tipo assim, frequentava sempre o mesmo café e tal, ou a mesma academia. E aí vocês conversavam com ela ali e de repente essa pessoa nunca mais foi naquele lugar, que era o vosso ponto de encontro, e vocês também não trocaram contatos, né? Mas tipo, eu tenho um exemplo bom pra quando você é bem criança, né? Que tipo assim, quando você é bem criança, hoje em dia não, né? Mas tipo, quando eu era bem criança, não tinha rede social, né? Tipo, ou então, quer dizer, tinha rede social, porque eu sou uma pessoa geração Z, né? Eu cresci nos anos 2000, mas não era aquela coisa, não tinha smartphone, né? Não era aquela coisa tão comum. Então, tipo assim, era difícil você chegar num amigo e falar, me passa o seu Facebook, o seu Instagram, tá ligado? Isso não era uma conversa muito comum, como é hoje em dia. Mas, ainda mais quando você tem 5, 6 anos de idade, né? E eu lembro que nessa faixa etária eu tinha um grande amigo, né? Que é o Thiago, que é o nome dele. Vai que por algum milagre do universo ele esteja vendo esse vídeo. E que mesmo que ele esteja vendo, né? Talvez ele nem me reconheça mais. Mas, enfim, ele era o Thiago, né? A gente se conheceu bem pequenininho assim, no prézinho, né? E, cara, a gente brincava, era melhores amigos, fazia tudo junto, né? Eu lembro vividamente de ir na casa dele, tá ligado? Assistir Arte Attack, por exemplo. E ele se mudou, né? Ele foi morar em outro país. E, mano, eu fiquei, tipo assim, bem triste na época, né? E é engraçado, porque, mano, eu era bem novo, tipo, 5 6 anos de idade, e eu lembro disso vividamente, sabe? Enquanto tem coisas que aconteceram bem mais pra frente, quando eu já era, tipo, maiorzinho, e já tinha um cérebro, assim, já tinha mais consciência, né, de que eu estava vivo em geral, e não me marcaram tanto, né? Outros colegas de escola que ficaram anos e anos comigo, né, estudando na mesma escola, e, tipo assim, eu nem lembro mais o nome deles, não lembro nada deles, tá ligado? É como se eles fossem apenas um vulto na minha memória. Então, é pra você ver, né? Como certas pessoas conseguem, têm esse poder de te marcar e outras simplesmente não, né? Mas é engraçado porque eu penso, tipo assim, e se ele nunca tivesse se mudado de país, né? Se a gente tivesse crescido junto, será que alguma coisa teria mudado na minha vida? Eu acho que sim, sabe? Porque as amizades influenciam muito você, né? A sua personalidade também. Tipo assim, tanto que tem aquela frase bastante famosa, né, que a sua mãe já deve ter falado pra você, cuidado com as más companhias, né, com as más amizades, sabe? E outras coisas também, tipo assim, às vezes, mano, uma gíria que você usa foi um amigo seu que te apresentou essa gíria e você começou a usar no seu dia a dia, sabe? Então, as amizades influenciam muito no seu crescimento, na sua personalidade em geral. E outra coisa que influencia são os amores, né? Os romances, né? Tipo assim, aquela garota que eu gostava tanto, né? Que eu era tão afim dela. E que, tipo assim, eu só fui perceber também isso muito tempo pra frente, né? Que eu era.
tipo assim, muito afim dela. Eu sabia que tinha alguma coisa a mais por ela, mas não sabia que isso realmente era amor, acho eu, né? E, tipo, cara, o que que teria acontecido se ela também sentisse a mesma coisa por mim, né? Tipo assim, se a gente realmente tivesse ficado junto, se a gente realmente tivesse tido um lance, né? Será que, não sei, mano, a gente teria, até hoje, a gente ia estar junto? Provavelmente não, né? Porque romance de escola nunca dá muito certo, nunca vai muito longe. É quase impossível você encontrar um casal por aí que tá junto desde os tempos de escola e hoje em dia é casado, tem filhos, né? Isso é muita coisa de anime, de série, de filme, né? Infelizmente, é muita coisa da ficção. Mas é, né? Tipo, onde que tá essa garota, né? Que mano, eu tinha, sei lá, eu mal, às vezes eu não conseguia dormir pensando nela. E hoje em dia, mano, virou só uma pessoa do meu passado, né? Tipo, eu superei, né? Que tá aí a diferença, né? Que essa frase eu ouvi ontem e achei bem interessante, que é tipo assim, superar não é esquecer. Superar é conseguir lembrar de tal acontecimento e não doer mais quando você se lembra disso. E é isso que acontece, né? Tipo assim, eu lembro dela, né? Lembro do que eu sentia por ela, mas hoje em dia já não dói, né? Tipo assim, já não. Tanto faz, sabe? Eu acho que se eu visse ela na minha frente hoje, mano, eu ia chamar ela pra tomar um café e, tipo assim, falar sobre o como isso é engraçado, né? Tipo assim, como a gente era criança idiota, né? Como a gente era uns adolescentes idiota, no caso. Mas, enfim, né? O que que aconteceu com ela, né? Será que ela tá com outro cara, é casada, tem filhos? Será que ela tá bem, né? Tá feliz com a vida dela? E não só ela, os amigos também, os outros colegas de classe que eu tive, né, da escola. O que que aconteceu com eles, né? E, enfim, também a mesma coisa acontece pra vida adulta, né? Como eu falei. Se bem que na vida adulta é mais difícil disso acontecer, eu acredito, porque na vida adulta eu sinto que as ligações que você tem não são tão profundas muitas vezes. Porque a escola também tem aquela coisa de tipo assim, você tá num ambiente muito propício pra ter amizade, sabe? Muito propício pra, tipo, conviver, né? Você vê as mesmas pessoas todos os dias ali, né? Enquanto que, tipo assim, na vida adulta, não. Na vida adulta, o máximo que você vai ter é, tipo, na sua empresa, né? No seu trabalho ali. E é diferente, porque ali você tá pela sua sobrevivência, né? Pelo dinheiro, mais, sabe? Por mais que você tenha uma amiga ali do trabalho, não vai ser as mesmas coisas. Não vai ser a mesma sensação, sabe? É diferente, é até complicado de colocar em palavras. Mas você com certeza deve entender mais ou menos o que eu quero dizer. E quando isso acontece, né, que é o exemplo que eu tava dando no início do vídeo, que é tipo assim, você tem uma pessoa que vai sempre na academia no mesmo horário que você, ou frequenta o mesmo restaurante, o café, no mesmo horário que você, e vocês acabam ali interagindo, sabe? E depois essa pessoa para de repente para de frequentar esse lugar, né? Você fica se perguntando, o que é que aconteceu com ela, né? Tipo, será que aconteceu? Porque você nunca vai saber, mano. Eu acho que o que mais consome a cabeça, né, o seu cérebro, é que você realmente nunca vai saber. Você nunca vai ter a oportunidade de saber. Talvez se você perguntar para alguma pessoa ali da região e tal, se ela conhecer a pessoa e tal, pode dar alguma dica e tal. Mas, mano, é bem provável que você nunca vai saber, sabe? E depois, tipo, você vai envelhecer e você vai estar ali contando pro seu neto ou pra alguém e tal sobre histórias que você teve com essa pessoa, né? Tipo, e você sempre termina a história com aquela frase: "Ah, como é que será que ele tá hoje em dia, né? O que que será que aconteceu com ele?" E isso é uma sensação mágica, né? É magia, né? Tipo assim, essa coisa das pessoas entrarem na sua vida, saírem, vêm e vão, é loucura, né? Tudo que sobra no final realmente são as memórias que você compartilhou com elas, né? E que se forem fortes o bastante, você nunca vai esquecer. Muito pelo contrário. Você vai passar essas histórias pra frente e as outras pessoas vão passar essas histórias também pra frente. E às vezes é assim que surgem lendas ou mitos, né? Contos. Mas, enfim, rapaziada. Esse é o primeiro vídeo do ano de 2026. Se você assistiu até aqui, mano, espero que você tenha começado o ano bem. Não sei se eu vou fazer um vídeo sobre como eu passei meu ano, que foi bem sem graça, mas enfim. Tamo junto, rapaziada. Obrigado por ter assistido até aqui e lembre-se, viva na noite.